Nível 1. O vídeo. Você não foi por ideologia, você foi pelo vídeo. Era uma terça-feira de manhã em Curitiba quando ele apareceu no seu feed. Um brasileiro falando em português, fardado, com neve ao fundo, explicando que estava ganhando $4.500 por mês lutando na Ucrânia. 26 mil reais. Ele mostrava o apartamento que alugou em Kiev. Falava em seguro de vida de $350 mil caso morresse. Dizia que o treinamento era básico, que não precisava ter experiência militar, que qualquer um com coragem podia se inscrever. O link do formulário estava na descrição. Você tinha 31 anos, devia 3 meses de aluguel e o chefe tinha te mandado embora da construtora na semana anterior. Assistiu o vídeo 3 vezes. Depois assistiu mais 5 iguais, de outros brasileiros. Todos com farda ucraniana, todos vivos, todos falando sobre o dinheiro. Na quarta-feira você preencheu o formulário no site oficial da Legião Internacional da Ucrânia. Na sexta você recebeu um contato no WhatsApp de um recrutador brasileiro chamado Rodrigo, que morava em Lviv e coordenava a chegada de novos voluntários. Rodrigo disse que o processo era simples. Passagem para Varsóvia. De lá, ônibus para a fronteira da Ucrânia. Recepção militar do outro lado. Contrato de 6 meses com o Ministério da Defesa ucraniano. Salário em dólar. Direitos iguais aos de um soldado ucraniano. Você ligou para sua mãe em Londrina. Disse que ia trabalhar no exterior por um tempo. Não disse onde. Nível 2. A chegada. O ônibus cruzou a fronteira polonesa com a Ucrânia às 3 da manhã de uma quinta-feira de setembro. Do lado ucraniano tinha um militar esperando com uma lista de nomes. Ele leu o seu em português com sotaque carregado. Você levantou a mão. Ele acenou com a cabeça. Éramos 12 no grupo daquela noite. 4 brasileiros, 3 colombianos, 2 americanos, 2 britânicos, 1 georgiano. Ninguém falava a língua do outro muito bem. A comunicação era em inglês básico e sinais. O militar ucraniano falava pouco, mas o suficiente. Bem-vindo, Lviv, treinamento, 2 semanas. Lviv fica no oeste da Ucrânia, longe da linha de frente. É uma cidade de pedra medieval que parece que saiu de um cartão postal europeu. Você chegou com uma mochila, sem equipamento, sem arma, sem saber uma palavra em ucraniano. O quartel era num prédio militar que cheirava a diesel e comida fria. Você dormiu em beliche com um colombiano que roncava em espanhol. No dia seguinte começou o treinamento. 2 semanas. Não era o que você imaginou. Nível 3. O treinamento. 2 semanas parece pouco para aprender a sobreviver numa guerra. É porque é. O treinamento da Legião Internacional não era para te tornar um soldado de elite. Era para te deixar funcional o suficiente para não morrer no primeiro dia, nem matar um aliado sem querer. Você aprendeu a montar e desmontar um AK-103 ucraniano com os olhos fechados. Aprendeu a jogar granada, procedimento, não técnica de pontaria. Primeiros socorros de campo. Como fazer um torniquete. Como vedar um ferimento no tórax com o curativo israelense que todo soldado carregava no colete. Aprendeu os padrões de comunicação de rádio em inglês, que era o idioma de operação da Legião. Aprendeu a diferença sonora entre artilharia saindo e artilharia chegando, distinção que pode te dar 3 segundos para se jogar no chão. O instrutor mais importante foi um americano chamado Davis, ex-infantaria do Afeganistão, que falava devagar e com precisão e repetia a mesma coisa toda vez que alguém fazia uma pergunta idiota. A pergunta certa não é o que você vai fazer, é onde você vai estar quando acontecer. Você entendeu isso mais tarde. No campo não havia tempo para pensar. Havia só o que você tinha praticado. Ao final das 2 semanas, você foi designado para uma unidade de infantaria mecanizada, operando na direção de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia. A 400 quilômetros da linha de frente você ainda estava. Em 2 dias não estaria mais. Nível 4. O salário real. Foi no caminhão para Kharkiv que o Rodrigo, o recrutador do WhatsApp, que também era soldado, te explicou como o salário realmente funcionava. Os $4.500 eram o teto. Para receber esse valor, você precisava passar a maior parte do tempo em posição de combate ativo, na trincheira, em zona de assalto, em reconhecimento de campo. Quem ficava em funções de suporte em cidades mais seguras, como Kiev ou Lviv, recebia entre $500 e $1.500. Quem estava no meio, em posição de reserva ou rotação, ficava na faixa de 2 a 3 mil. O dinheiro máximo vem do lugar mais perigoso, Rodrigo disse sem cerimônia. Todo mundo sabe disso quando assina. Só que no vídeo do YouTube ninguém fala. Você ficou quieto olhando pela janela do caminhão. Campos de trigo passando.
pôr do sol laranja. Poderia parecer bonito se você não soubesse para onde estava indo. Você tinha assinado por 6 meses. Estava no 10º dia. Nível 5. Kharkiv. Kharkiv é a segunda maior cidade da Ucrânia e fica a 40 quilômetros da fronteira com a Rússia. Em 2022, os russos tentaram tomar a cidade e foram expulsos. Em 2024, tentaram de novo, avançando pelo campo ao norte. Quando você chegou, a cidade estava intacta, mas os subúrbios ao norte eram linha de frente ativa. Sua unidade ficava num colégio abandonado num bairro residencial a 12 quilômetros do fronte. As janelas estavam cobertas com sacos de areia. As paredes tinham marcas de estilhaço de bombardeio anterior. O banheiro tinha água só de manhã. Você conheceu o pelotão. 12 pessoas. 3 brasileiros contando com você. Henrique, 26 anos, de Porto Alegre, ex-bombeiro militar, já estava há 3 meses. E Marcos, 34, de Belém, ex-segurança privada, segundo contrato. 2 colombianos veteranos. Um britânico silencioso chamado Tom. O resto ucranianos que falavam pouco com os estrangeiros. Henrique te explicou a rotina em 10 minutos na primeira noite. 12 horas em posição, 12 horas de descanso. Quando estava na posição, você não ficava na trincheira o tempo todo. Havia patrulha, observação, manutenção de posição, espera. Quando estava de descanso, você dormia, comia, limpava o equipamento e tentava não pensar muito. O problema não é o combate, Henrique disse. O problema é a espera. É você ficar 8 horas numa vala de terra esperando alguma coisa acontecer. E na maioria das vezes não acontece nada. Mas você não pode baixar a guarda porque na vez que você baixar, é exatamente quando acontece. Nível 6. A trincheira. A trincheira não parecia o que você tinha visto em filmes de Segunda Guerra. Era uma vala de 1,5 metros de profundidade, lama no fundo, coberta com toras de madeira em partes, aberta no resto. Você ficava agachado ou em pé dependendo da posição, com um fuzil apontado para um ângulo que você memorizou no primeiro dia. Não havia como sentar direito. Não havia banheiro. Havia um buraco a 20 metros que você ia rápido e voltava mais rápido ainda. O frio de outubro em Kharkiv é diferente do frio do sul do Brasil. É úmido e constante, e entra pelo colete e pelo pescoço e não sai. Você usava 3 camadas e ainda assim sentia. O Henrique disse que no inverno seria pior. Você tentou não pensar no inverno. O som que mais assustava não era o de bombardeio, era o zumbido. Drone FPV é um drone de corrida modificado com explosivo na frente, pilotado por um operador russo a quilômetros de distância usando óculos de realidade virtual. Ele voa a 150 km por hora, faz curvas impossíveis, entra em janelas, desce em trincheiras. O zumbido que ele faz é agudo e cresce rápido. Você tem talvez 2 segundos entre ouvir o zumbido e ele chegar. Em 2 segundos, você se joga no fundo da vala e cobre a cabeça. No 3º dia na trincheira, um drone FPV entrou no setor ao norte do seu. Você ouviu o zumbido, se jogou, ouviu a explosão a 200 metros. Silêncio. Depois rádio. Um ucraniano ferido. Não era do seu pelotão. Você ficou com o coração acelerado por 1 hora depois. Não era o pior que ia acontecer. Nível 7. O contato. Na segunda semana em Kharkiv, sua unidade fez uma operação de avanço em linha. Tomar uma posição num vilarejo parcialmente destruído que os russos estavam usando como ponto de observação. 4 casas. 200 metros de campo aberto. Cobertura de fumaça e artilharia ucraniana para suprimir antes de vocês se moverem. Você não era o único com fuzil, mas era um dos que avançaram pelo flanco direito junto com Henrique e um ucraniano chamado Sasha. O som era diferente de tudo que você treinou. Mais alto, mais próximo, mais sem sentido. Você não via o inimigo. Via poeira, fumaça, janelas quebradas e atirava para onde o Henrique atirava porque era o que tinha sido ensinado a fazer. Num certo momento, dentro da segunda casa, você viu movimento. Atirou. Depois de um segundo que pareceu muito mais longo, não havia mais movimento. Sasha avançou primeiro. Você foi atrás. Eram 2 operadores russos. Um já estava morto quando vocês chegaram. O outro morreu em menos de 1 minuto. Você ficou olhando por um tempo que não sabe contar. No jogo era diferente. No Battlefield 3, que você jogava desde os 14 anos,
Aparecia uma animação. Você respawnava. No squad, que era mais realista, havia peso, havia consequência, havia o som correto das armas, mas não havia cheiro. Não havia o jeito que o corpo ficava. Não havia o silêncio depois que é diferente de todos os outros silêncios. Quando Sasha e Henrique checaram os coletes e os bolsos dos dois, protocolo, encontraram o que todo soldado carrega: identificação, ração, munição extra. Num dos bolsos do casaco do segundo, havia um papel dobrado 4 vezes, amassado de tanto ser aberto e fechado. Um desenho de giz de cera. Uma casa com fumaça saindo da chaminé, 2 adultos e uma criança menor no centro, um sol no canto. A filha dele, provavelmente. Sasha olhou, dobrou de volta, colocou no bolso do morto. Não disse nada. Henrique não disse nada. Você não disse nada. Saíram da casa. A missão continuou. Mas naquele dia, alguma coisa mudou dentro de você que você não consegue nomear direito até hoje. Não era arrependimento. Era só compreensão. Compreensão de que o outro lado também é humano. De que do outro lado também havia uma família esperando um homem. Um homem que não vai mais voltar para casa. Nível 8. O bombardeio. A artilharia russa trabalha por padrão. Eles não atiram um projétil, atiram salvas. A primeira salva é para medir a distância. A segunda é para ajustar. A terceira é para acertar. Você aprendeu isso na prática às 2 da manhã de uma quinta-feira de outubro, quando a primeira salva caiu a 300 metros da sua posição. Explosão surda. Fumaça. Você não viu, só ouviu e sentiu o chão vibrar. O Henrique já estava gritando antes mesmo de você processar o que era. Muda, muda, muda! Protocolo de rotação de posição para não estar no mesmo lugar quando a segunda salva ajustasse. Vocês correram pela vala curvada, agachados, 40 metros em 20 segundos. A segunda salva caiu a 150 metros da posição original. O chão sacudiu mais forte. Você sentiu o estouro nos ouvidos, pedaços de terra caindo. A terceira salva não veio. Os russos às vezes paravam depois de 2. Ou mudavam de alvo, ou o drone deles perdeu visão, ou a artilharia ucraniana respondeu. Você nunca sabia o motivo. Ficava esperando na escuridão com o coração na garganta até o rádio dizer que estava limpo. Naquela noite você escreveu uma mensagem para sua mãe dizendo que estava bem e que o trabalho estava indo bem. Não mandou. Ficou olhando para a tela por 10 minutos e apagou. Nível 9. O que você para de sentir? No 30º dia você parou de pular com o zumbido dos drones. Não porque ficou corajoso, porque o seu sistema nervoso recalibrou o que era emergência real versus o que era rotina de perigo. Você ainda se jogava no chão, o reflexo estava treinado, mas o coração não acelerava mais antes de você processar a ameaça. Processava e reagia, sem o passo do pânico no meio. Henrique disse que era isso que separava quem sobrevivia de quem não sobrevivia. Não é coragem, é automação. Você vira uma máquina que reage certo. O cara que fica em pânico é o cara que paralisa. O cara que paralisa é o cara que morre. Marcos, o de Belém, estava no segundo contrato. Ele te disse uma noite, enquanto limpavam os fuzis, que no primeiro contrato tinha voltado para o Brasil depois de 6 meses convicto de que não ia voltar nunca. Ficou 3 semanas em Belém. Não conseguia dormir. Acordava com qualquer barulho. Sentia que o chão estava errado, que a vida estava errada, que as conversas das pessoas eram sobre coisas que não existiam de verdade. Voltou. Você não disse nada. Continuou limpando o fuzil. Nível 10. A perda. Em novembro, o Ryan morreu. Ryan era americano, 28 anos, do Texas, que tinha servido no exército americano por 4 anos e tinha vindo para a Ucrânia por razões que ele nunca explicou direito. Algo sobre não conseguir se ajustar à vida civil, algo sobre precisar de uma missão. Era o tipo de cara que sabia fazer qualquer coisa com qualquer equipamento e explicava sem ser pedante. Foi numa missão de reconhecimento a 500 metros da posição russa. Um drone, direto. Ele não teve os 2 segundos. O protocolo quando alguém morre na Legião é simples porque precisa ser simples. Confirmar, reportar, continuar a missão. Você não para. O fronte não para. A trincheira não fecha por luto. Naquela noite você ficou sentado no colégio abandonado pensando no Ryan, que estava a 20 metros quando aconteceu e poderia ter sido você. Você tinha mais 3 meses de contrato. Nível 11. A escolha. No 5º mês, Rodrigo te procurou sobre renovação. Ele foi direto. Renovar o contrato por mais 6 meses garantia um bônus de $2.000,
além do salário regular. A Ucrânia precisava de gente experiente, alguém que já tinha 5 meses de frente e entendia a dinâmica de combate melhor do que qualquer recruta novo. Você já tinha valor. O bônus era reconhecimento disso. Você fez as contas naquela noite. Tinha guardado mais do que imaginava. Os gastos na Ucrânia eram quase zero. Não havia como gastar. Tinha o suficiente para quitar a dívida do aluguel, montar uma reserva, talvez dar entrada num apartamento pequeno em Curitiba. Também tinha perdido 6 quilos, dormia 4 horas por noite, tinha um chiado no ouvido esquerdo que não passava desde o bombardeio de outubro, e às vezes, no meio de uma conversa normal, parava de ouvir o que a pessoa estava dizendo porque ficava monitorando os sons ao redor por ameaças que não existiam. Você pediu 2 dias para pensar. No primeiro dia não pensou em nada de útil. No segundo dia, ligou para sua mãe. Ela atendeu no primeiro toque, como sempre atendia. Disse que estava bem. Perguntou quando você voltava. Você disse em breve. Ela disse que estava com saudade. Você disse que também estava. Desligou. Ficou olhando para o colégio escuro. Nível 12. O que fica? Você não renovou. Voltou a Curitiba num domingo de janeiro. O aeroporto era o mesmo. O calor úmido de verão paranaense era o mesmo. O trânsito, o cheiro de café das máquinas automáticas, as pessoas reclamando de coisas pequenas em voz alta, tudo estava no mesmo lugar onde você tinha deixado. Você estava diferente. Não de um jeito que aparecia. Você não voltou com cicatriz visível, não voltou com o braço enfaixado. Voltou parecendo o mesmo. Mas no primeiro dia em casa, acordou às 3 da manhã porque um carro freou forte na rua e o som ativou alguma coisa dentro de você antes de você estar consciente. Ficou sentado na cama no escuro por 40 minutos esperando um zumbido que não vinha. Levou 3 semanas para conseguir dormir sem acordar no meio da noite. Levou 2 meses para parar de monitorar os sons de ambientes fechados. Não sabe dizer se vai parar de fazer isso completamente um dia. O dinheiro estava na conta, era real. Quitou o aluguel, montou a reserva, comprou uma TV nova que não precisava, mas que quis comprar porque podia. Na segunda semana de volta, você abriu o YouTube. No feed apareceu um vídeo novo. Outro brasileiro, fardado, neve ao fundo, falando sobre os $4.500 por mês, sobre o treinamento simples, sobre o link na descrição. Você ficou olhando por uns 10 segundos. Fechou o aplicativo. Em algum lugar do Brasil, um jovem que cresceu jogando Battlefield como você, ou que se alistou no exército, ou que simplesmente está endividado, está assistindo ao vídeo também. Com brilho nos olhos, vendo uma oportunidade de mudar de vida, de fazer o que acha correto, ou simplesmente de cumprir um chamado. Mas esse jovem pode não ter a mesma sorte que você teve, e o último som que ele vai ouvir é assustador.